Olá, meu amigo, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você, mas em mais essa oportunidade. Eu queria perguntar para você como que está a sua vida, como que está o seu entendimento desse mundo, como que você tem lidado com os problemas que com certeza você tem. Por que que nós enfrentamos dificuldades, problemas, tribulações desse mundo? Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos numa realidade onde o pecado entrou no mundo e trouxe consequências. E esse mundo agora está sendo preparado para Satanás. Esse mundo está sendo preparado para o anticristo. E nós vivemos, segundo o que a palavra de Deus nos orienta, nós estamos vivendo desde já os últimos tempos. 1 João, ele vai abordar exatamente esse tema. Ele vai falar em 1 João, capítulo 2, o apóstolo, né, vai falar, capítulo 2, versículo 18, ele fala: filhinhos, essa é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. A primeira verdade que o apóstolo João traz nesse texto, e a partir do versículo 18, é que nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esses últimos dias na Bíblia, eles se iniciaram com a vinda do Senhor Jesus e eles terminarão com a volta do Senhor Jesus. E qual que vai ser, quais que serão as características dos homens, das pessoas nesses últimos dias? Timóteo nos dá dois textos. Em 1 Timóteo diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aí na segunda carta, veja o que ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Em algumas versões diz tempos terríveis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Os últimos tempos, ao invés de gerar pessoas piedosas, vai acabar gerando pessoas difíceis de lidar, pessoas que são amantes de si mesmo, pessoas que só pensam em si. Esses são os últimos tempos. Ou seja, a situação é difícil e a situação vai piorar. Por isso, Jesus, por essa razão, Jesus está prestes de voltar. Então, querido, não esqueça que você está vivendo nos últimos tempos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Serão tempos difíceis, serão tempos terríveis. Então, não esqueça disso quando você, por exemplo, for trocar de carro, for comprar uma casa, quando você for identificar a sua vocação pelo qual você foi chamado, for escolher uma universidade, considere isso. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Em breve, Jesus voltará. O texto ainda diz que o anticristo está vindo. As coisas vão piorar. Tem um filme do Batman cuja frase diz: as coisas pioram muito antes de começar a melhorar. Tem um irmão aqui da igreja que eu brinco como filósofo, né? Daqui para frente é só para trás, ele diz. Daqui para frente é só para trás. Esses dias eu compartilhei no Instagram acerca dessas dificuldades que elas surgem. Hoje a gente está ou entrando numa crise, ou vivendo uma crise, ou saindo de uma crise. A crise faz parte. E aí eu compartilhei no sentido que nós devemos nos preparar para a crise, nos preparar para as adversidades, porque aí quando a crise chegar, nós estaremos preparados. Ou seja, prepare-se para a crise, para que quando a crise chegar você esteja preparado. Porque os dias são maus, o mundo está sendo preparado para Satanás. Veja o que Tessalonicenses, eu vou postar aqui vários versículos, veja o que Tessalonicenses diz acerca desses últimos tempos antes da vinda do anticristo. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, uma carta supostamente enviada por nós. Quem está falando é o apóstolo Paulo. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz o quê? Destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de quando eu lhes falei disso tudo quando estive aí?
e vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade, veja, já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então tem algo impedindo que isso se manifeste, isso piore. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de quem? Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. O anticristo está vindo com sinais, está vindo com poder, está vindo com maravilhas. Já tem pessoas trabalhando nisso. A perversidade já está em ação. O anticristo e os anticristos, que a gente vai ver na próxima sequência aqui, a próxima ideia, eles já estão trabalhando. E a ideia de anticristo é alguém que imita, alguém que tem uma semelhança, mas ao mesmo tempo que imita, se opõe a Cristo. Ainda no versículo 18, diz que outros anticristos estão surgindo. João falará mais à frente que esses anticristos são aqueles que não confessam a Cristo, não procedem de Deus, porque eles têm o espírito do anticristo. Pessoas assim são a ponta do iceberg do movimento do anticristo. Como vimos na mensagem passada, o sistema desse mundo aqui ele se opõe à piedade, ele se opõe aos valores de Deus. Esse sistema aqui é controlado por Satanás. Nós, como discípulos de Jesus, estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo e não devemos, então, amar esse sistema de valores. Satanás, então, tem os seus anticristos espalhados e infiltrados em todas as instituições. E, infelizmente, um dos focos hoje de Satanás, ele trabalha na política, trabalha na economia, trabalha na saúde, na igreja, no sistema eclesiástico. E aí eu vou tirar o nome igreja, vou tirar o sistema eclesiástico para pensar sistema religioso, ok? Porque igreja, a gente tem que preservar esse nome. Igreja são aqueles que creem e seguem a Jesus, tá bom? Então, às vezes algumas pessoas falam assim, estou decepcionado com a igreja. Não, igreja são os discípulos de Jesus, que amam Jesus e o seguem, obedecem ele, vivem na palavra, ok? Mas o sistema religioso é quando o homem quer imperar, quando a vontade do homem quer prevalecer dentro de uma instituição que Deus criou e estabeleceu e falou como que ela deveria funcionar. Mas quando o homem fala, eu acho que deve ser assim, aí provavelmente você se frustrou com essas pessoas que estão querendo impor a instituição que Deus criou, a maneira como eles acham que deve funcionar, né? Então aí, sim, tem pessoas que se decepcionam com essas instituições religiosas. Mas um dos sistemas que Satanás hoje tem trabalhado bastante, por exemplo, é a área da educação, né? As crianças sofrendo bullying, sofrendo doutrinação, perversão sexual, ataque à nossa fé, tudo isso as crianças têm enfrentado na escola. Obviamente, não é em toda escola, obviamente não é em todo local. Tem professores sérios que estão ali compromissados em transmitir um conhecimento de uma matéria, um conhecimento físico, enquanto outros estão aproveitando essa vulnerabilidade das crianças de permanecerem 6, 7 horas sob influência dessas pessoas. Martinho Lutero, quando ele escreve a Ensino Superior, olha o que ele diz. Certamente não aconselho a ninguém a enviar seus filhos para essas escolas onde as Sagradas Escrituras não reinam. Qualquer um que não se ocupe incessantemente com a palavra de Deus, certamente se tornará corrupto. Consequentemente, devemos estar sempre vigiando o que acontecerá com as pessoas que estão nas instituições de ensino superior. Uau, palavras fortes. Aí você fala, puxa, não aceito isso. Mas, querido, se a gente tem que ter um critério com aquilo que nós ouvimos na igreja, se nós devemos ter um critério com aquilo que nós ouvimos nos seminários, quanto mais em outras instituições. Então, devemos estar atentos com relação a essas pontas de lança do movimento do anticristo que já estão infiltrados na sociedade, já estão infiltrados na mídia, já estão infiltrados em todo e qualquer sistema. Então, nós devemos nos preocupar, sim, com aquilo que está sendo ensinado, transmitido,
estarmos atentos com aquelas pessoas que estão nos governando e sabendo que isso tudo já está acontecendo porque o mundo está sendo preparado para Satanás e o anticristo. Não subestime o ataque do inimigo. Satanás não brinca. Satanás ele é radical, ele tem um foco que é a destruição, levar o máximo de pessoas possível com ele. Então, 2 Timóteo 3:12 diz: todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você deseja, já reparou isso? Você deseja fazer o que é certo, você é assim, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está orientando isso. Quero viver de acordo com o que Deus nos orienta. O que acontece? Você vai ser o quê? Perseguido. Você vai ser perseguido, infelizmente, às vezes isso acontece até dentro da igreja. Olha o santinho, olha lá o fundamentalista, olha lá o bitolado, olha lá o careta. E não, são pessoas que querem agradar a Deus, né? Não são pessoas religiosas que estão vivendo com base na regra. São pessoas piedosas que querem colocar em prática aquilo que eles acreditam, que eles vão contra, são pessoas que estão indo contra a maré. E aí elas são muitas vezes perseguidas até mesmo na igreja. Então, da mesma forma que nós somos cristãos, pequenos cristos, também existem muitos anticristos, que são os pequenos anticristos. O anticristo está dentro da família, pessoas que te perseguem dentro da família. O anticristo está dentro da igreja, pessoas que torcem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, os líderes da igreja de Éfeso, que depois da partida dele, lobos ferozes atacariam o rebanho e homens de dentro se levantariam e torceriam a palavra. Então, existem anticristos espalhados em todos os locais. Não negocie com o anticristo. Não ceda. Não retroceda. Seja astuto, tenha sabedoria, mas não ceda. O fato de surgirem opositores de Deus mostra que o fim está próximo. E aí o que diz? Olha o versículo 19. Ó. Esses anticristos, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, com a igreja de Jesus. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quem é anticristo não permanece na igreja de Cristo. Eles deixam de congregar, revela que a pessoa não era um dos nossos porque eles não permaneceram. Por que eles deixaram a igreja? Porque eles não têm nada em comum conosco. Não gostam de orar, não gostam de meditar na palavra, não gostam de viver em santidade, não gostam de pregar o evangelho, não gostam de serem aconselhados, de aconselhar, de servir, de orar, de se submeter à autoridade, de contribuir com generosidade, de se alegrar no sofrimento, de confessar pecados, de se arrepender. Eles não têm nada em comum conosco. Por isso que eles não permanecem no meio da igreja. Veja como é sério. Pessoas que estavam como membros de igreja, que preencheram requisitos, formulários, mas eles não eram dos nossos. Se quisermos pertencer ao corpo de Cristo, isto vai além de ser membro de igreja. Não espere que a igreja de Jesus seja perfeita, porque ela é composta tanto por verdadeiros discípulos como também por anticristos. Ela pode abrigar anticristos como membros da igreja. Então, por isso, não se decepcione com as pessoas, olhe para Jesus, ele não nos decepciona. Então, nós podemos, às vezes, estar nos relacionando com pessoas que são anticristo, não permaneceram em Cristo. E aí, Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase muito legal. Ele diz o seguinte: a constância é a marca dos salvos. Hebreus 10:39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quem perseverar até o fim será salvo. Nem todo aquele que está na lista de membro é um salvo. Nem todo aquele que está na lista da igreja, no livro da igreja, está no livro da vida. Nem todos aqueles que estão na igreja serão salvos. Apenas aqueles que estão em Cristo. E quem está em Jesus ama a igreja de Jesus. Como que nós concluímos aqui essa reflexão? 4 verdades, então, para os nossos dias. A primeira,
nós estamos vivendo os últimos tempos. Desta forma, faça investimentos eternos. Não invista nesse mundo. Esse mundo está passando. Nós vimos isso na mensagem passada. Faça investimentos eternos. Vimos também que o anticristo opositor está vindo. Então, o que nós devemos fazer? Prepare-se para os dias maus. Esteja preparado para a crise, para que quando a crise chegar, você esteja preparado. Prepare-se. Estude a palavra. Ame ao Senhor. Desenvolva os músculos espirituais. Esteja preparado para a crise. Vimos também que outros anticristos estão vindo. Eles estão surgindo. E aí a lição que nós aprendemos é, para você refletir e praticar, faça a vontade de Deus a qualquer preço. Não negocie. A pressão vai ser grande. Muitas pessoas vão falar: ceda, desista, abandone, pare, não vale a pena. Para que jogar tudo a perder? Faça a vontade de quem? De Deus. Nós não estamos aqui pensando num time de futebol, né? Não estamos em campo para jogar para agradar a torcida. Estamos aqui para agradar aquele que nos convocou, aquele que nos chamou. Estamos aqui para fazer a vontade do nosso técnico. Aquilo que ele falar que façamos em campo, nós faremos. E vimos também que quem é anticristo não permanece em Cristo. E aí, a lição para você refletir e praticar para todos nós é: persevere até o fim. Querido amigo, todas essas lições aqui, faça investimentos eternos, prepare-se para os dias maus, faça a vontade de Deus a qualquer preço, persevere até o fim. Tudo isso aqui não é possível, nós não conseguiremos se nós não permanecermos em Cristo. A capacidade não vem de nós, a capacidade vem de Jesus. Então corra para Cristo, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Só Ele, só nele, só por Ele nós conseguiremos refletir e praticar essas lições. Que Deus então te abençoe grandemente e possamos ser usados por Deus nos dias maus, porque em breve encontraremos Jesus e viveremos para sempre com Ele. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço.